olhar para a questão da muitos exames especializados, que hoje ele tem uma demanda altíssima, eletroneuromiografia. Sim, exato. Da questão do sono lá, que eu não me lembro. Da polissonografia? Polissonografia. Então, são vários exames que, se a gente deixa isso de forma a ser solicitado pela atenção primária, o critério, ele daí, você sabe que representa. De fato, o paciente que tem uma indicação e uma necessidade, ele está concorrendo com todo mundo. E daí tem município que vai ter um protocolo, tem município, então tem que ser padronizado. Esse não pode, porque eu vou entender que o profissional vai ter esse olhar, né, nessa perspectiva. Porque o Doppler é um que eu talvez considere que você traz, porque para algumas situações eu posso ter um protocolo de intervenção na atenção primária, mas ele tem que estar claro, né, qual vai ser o meu processo depois do cuidado, que eventualmente, até para descartar um encaminhamento especializado. O ecocardio, por conta de alguma situação de transferência do cuidado, em função das redes crônicas. Então, a gente vai para essa linha de que não necessariamente todos os exames especializados não têm a indicação da atenção primária, né? A gente está fazendo muito esse cara aqui também. Assim como para algumas questões de detecção precoce do câncer, às vezes uma tomografia que possa elucidar mais rápido, né? Então, essa questão, acho que ela também tem que ser meio concomitante. Não, com certeza. Eu vou falar com o Cleberson, acho que ele está aqui na reunião, mas assim que a gente terminar, eu falo com ele e peço essa questão do rol de exames que vocês, enquanto atenção primária, podem solicitar para os pacientes, tá? E aí eu retorno isso daí na próxima CT, se a gente conseguir na próxima CT, tá? Porque o que acontece? A gente teve algumas solicitações na última CT, de alguns municípios que eu também abri um forms ali, e a gente solicita isso, a gente faz esses questionamentos para os hospitais, né? Como a questão do eletrocardio, que o Rocio parou simplesmente de ofertar, não nos comunicou, e eu questionei eles, e eles falaram, olha, a máquina quebrou, a gente não tem previsão. Então, são questões que são pontuais, assim, como a questão da polissonografia, que o CIS agora, eles estão pretendendo fazer, né? Só que também não me deram retorno de quando que vão iniciar. Então, a todas essas questões, a gente também tem uma questão que demanda do hospital, né? Eles precisam nos retornar. Então, a gente faz essa busca, esse questionamento e tenta sempre trazer na próxima CT, tá? Eu falo com eles sim, Adri, sem problema nenhum, tá? Então, assim, gente, só retomando as questões do vazio aqui, dos vazios assistenciais, a gente entende algumas questões que não temos na SIGTAP. A gente não tem prestador, às vezes tem na SIGTAP e não tem prestador que faça, né? Então, a gente pede para vocês identificarem isso, porque às vezes vocês têm engavetado aí alguma coisa que vocês também não conseguem dar vazão, né, para algumas questões na especializada mesmo. Então, a gente fica esperando para que vocês nos informem aqui nesse relatório que a gente vai passar para vocês, para que a gente possa passar isso para frente, para o FUNEAS lá, dar um start, e também para a gente entender. Isso vai ser muito bom para a gente entender com os nossos hospitais o que está acontecendo, né? Fazer como se fosse uma anamnese mesmo dos hospitais, um diagnóstico do que está acontecendo com eles. O que eles precisam, às vezes eles precisam de alguma informação para poder fazer o exame, algo nesse sentido. Então, é isso que a gente precisa. A gente sabe que, por exemplo, o VNS é uma coisa que não está previsto no rol do SUS, né? Então, tudo é judicializado. Tudo que vem de VNS, que é aquele neuroestimulador de nervo vago, ele vem por ordem judicial para a gente. Então, assim, para a gente entender o que precisa, e repassar isso para a CESA também, para o nível central, entender, olha, a gente tem um vazio nisso, a gente precisa cuidar disso, tá? Então, basicamente, gente, o que eu tinha para falar sobre essa nova questão que está tendo é isso hoje, tá? O que eu queria ver com vocês, se vocês têm alguma dúvida referente à genética, a própria questão de fluxo aqui, de priorização dos exames, próprio das ressonâncias que a gente está tendo com a DAP agora, se vocês estão tendo alguma dificuldade, se a DAP está devolvendo alguma questão, né? Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm algo nesse sentido. Sobre a solicitação de estudo dinâmico. Oi, Josi, bom dia, tudo bem?
Josi, o estudo dinâmico, geralmente, lá no início, na metade do ano passado, a gente fez uma ACT, acho que foi a primeira ou a segunda ACT, que eu falei dos hospitais que faziam estudo dinâmico dentro da linha do cuidado, tá? Eu até vou resgatar aqui a apresentação que a gente fez, já te passo aqui, só um instantinho. Eu apresento aqui para vocês entenderem também. Essa aqui. Não é essa, é a outra. Enquanto você vê, Gustavo, deixa eu só... vocês imaginaram já nessa Câmara Técnica fazer o desmembramento e deixar a discussão de OCIs para outro momento, né? Isso mesmo. Uma agenda no dia 6 de maio, uma agenda integrada do NAG, né? Isso, a gente vai ter aquela questão lá em Curitiba, né? Isso mesmo, que a gente vai apresentar, basicamente o que a gente já fala do NAG, a gente vai apresentar lá, e aí a gente vai conhecer mais sobre o fluxo das OCIs lá com os hospitais. Legal. Eu reforço que a gente, né, consiga pensar em um processo nosso, ele tem umas diversas demandas, e de fato, acho que na reunião da CIR, nós trouxemos do que representa, às vezes, a decisão de gestão e, às vezes, o técnico, mas as demandas elas vão chegando, né? Sim, E lembrando que, enquanto NAG, a gente tem aquelas 6 áreas, que são áreas específicas, que estamos discutindo a OCI, mas que, eventualmente, não necessariamente avança na OCI, ou no programa Agora Tem Especialista, que a gente vai ter que voltar para um cenário da atenção especializada. Mas eu estou tentando entender esse processo e tenho feito alguns apontamentos lá no grupo, né? Por exemplo, a questão da deficiência auditiva, que é o OCI do otorrino, mas a gente não tem essas informações, e, né, depois fazendo todas essas avaliações da linha do cuidado daí, né? De manter a linha do cuidado. Mas, ok, vamos entender que daí as OCIs a gente discute lá. Outras questões, eu vejo também que a gente vai precisar, Gustavo, eu sei que vocês fizeram essa última agenda, mas assim, a gente está tendo muitas situações que chegam em função... A realidade hoje da sociedade e da população, ela não está mais só no vereador, né? Ela busca a atenção especializada em todas as frentes. Então, a gente tem hoje muita pauta vindo da Assembleia Legislativa, né, de questões da atenção especializada, que eu tenho, né, discutido com assessores de deputados, que acho que são pautas que a gente tem que estar o tempo todo levando, né? Mas, assim, são pautas também que a gente não vai conseguir resolver no olhar só do município. Como é que a gente vai tratar isso num contexto amplo, né? E aí, nós temos as várias situações, e quando você traz aqui a questão até do São Roque, a proposta de ampliação, mas nós temos uma fila gigantesca da dermatologia, né? E chega uma hora que vai ser, o que é o limite do tempo de espera? A derma, que não é uma situação tão complexa assim, vamos entender que dá para dizer, o recomendado é 6 meses, o que é recomendado? Que é interessante que a gente depois tenha esse olhar também para fazer, porque senão a gente tem que ampliar para trabalhar a questão do que representa essa fila de espera, que daí é o cenário que eles estão fazendo essa discussão. Que para nós, às vezes, é muito tranquilo, por exemplo, na ONCO, ainda que é muito complexo, fala assim, olha, não pode passar de 60 dias. Então, você tem ali um parâmetro do que representa esses 60 dias. Agora, tem outras questões que, dependendo, passa 1 ano, 2 anos, tem uma necessidade da gente voltar a fazer algumas discussões, né? É a questão da coloprócto, da reumato, da uro. Então, questões, né, hospitalares que a gente vai precisar colocar no papel, e aqui reforço a necessidade de uma Câmara Técnica na representação hoje de 2 instâncias, né?
que a gente está falando prestadores do Estado, prestadores de Curitiba, para a gente também ter esse cenário. A exemplo da cirurgia pediátrica, né? Que a gente precisa depois ter situações e dizer assim, qual vai ser a nossa intervenção para tentar equalizar esse processo, né? Então, como é que a gente vai desmembrar e ajustar isso? Estou vendo que o Cleber está também, para depois, porque eu entendo, a gente faz uma agenda, às vezes, de uma hora, que só traz as demandas, mas tem interações depois de encaminhamento mais efetivos. Sim, com certeza. É o que a gente busca. O que acontece? Algumas questões que você levantou, como a cirurgia pediátrica, por exemplo, é algo que a gente já levantou com a CRAS, tá? Em questão de referências do Valdemar Monachie, por exemplo, das regionais, dos municípios de fora da nossa regional, que tem referência aqui dentro. O que a gente busca, o que a gente já teve de levantamento com o Valdemar Monachie? Eles informam para a gente que o maior índice, inclusive no ano passado, a gente teve não lembro se foi na CIR ou se foi numa CT, que a Karina, lá do Valdemar Monachie, ela veio nos contatar e ela veio trazer uma apresentação. O maior índice de absenteísmo é da nossa regional, que está aqui do lado do Monachie. Então, e assim, eu não consigo debater isso com eles. Olha, disponibiliza mais vagas para a segunda regional, sabe? Porque eles vão falar, pô, a gente vai disponibilizar. Esses pacientes vão, entende? Então, essa paciente lá de Foz do Iguaçu vem, tem o atendimento aqui, ele consegue vir, entende? Então, é nesse sentido. O que a gente leva para eles o que a gente leva para a CRAS, olha, será que lá em Foz do Iguaçu não tem um atendimento para esse paciente realmente? Será que lá em Cascavel não tem um atendimento para esse paciente? O que tira um pouco das nossas agendas aqui, né? Então, isso não pode ser argumento deles, né, Gustavo? Porque assim, aí a gente tem que tratar o item absenteísmo, qual é o município, dados, né? A gente vai fazer toda essa identificação. Agora, por isso, volto, qual é a população da região metropolitana em comparativa a todos os outros e quais são os serviços que estão sendo contratualizados nessas outras regiões também, né? Então, isso eu acho que a gente tem que detalhar. E se de fato tiver que dizer, olha, da região de Foz é em Foz, e aqui a gente tem que tratar diferente absenteísmo, perfeito. Agora, enquanto eu abro para o outro e nem oportunizo para aquele município que agenda ou para aquela criança que efetivamente precisa, né? Acho que a gente vai ter que fazer essa outra análise. Com certeza. É isso que a gente busca. Assim, o que acontece? Hoje, o Valdemar Monachie, todas as cotas deles são únicas, né? Então, como eles têm ali, você pega a cirurgia pediátrica, são para os 398 municípios. Eles liberam 150 média por mês, né? Então, vai como cota única. É isso que a gente está levando para o nível central. Olha, veja, a gente pode os municípios aqui podem ter um atendimento mais próximo de casa. Será que lá na Macro Oeste não tem realmente um hospital pediátrico, né? Então, é nesse sentido que a gente já levou para eles. A gente só está aguardando o retorno também, tá? O Hospital da Criança de Maringá acabou de ser habilitado, tem toda uma referência, né? Que é a região lá. Então, assim, não tem sentido, a gente não consegue mandar paciente nenhum para outras regiões. Então, e veja, eu estou falando da região que é da referência, né? Eu entendo, às vezes, os hospitais de referência estadual, mas desde que... Aí, o que ele tem? Ele tem o acesso lá isolado e tem mais a possibilidade de vir aqui. Então, vamos fazer esse levantamento contrário. Qual é a fila desses municípios? Quase zero. E a gente está com fila enorme, né? Sim, isso fato. A gente pode... Eu já questionei isso, já questionei a Fernanda da CRAS lá. O problema é que é uma questão também envolvendo pactuação e envolvendo o pessoal da DUP, né? Então, para a gente poder fazer essa questão em uma interoperabilidade ali com os setores e tudo mais, envolve mais gente, né? Então, para a gente repactuar isso, vai um tempinho, mas eles já sabem o que está acontecendo, né? Então, talvez deixar para Macro-Leste somente, né, no primeiro momento, só para Macro-Leste, para poder viabilizar isso. Então, fica mais próximo, que a gente sabe que o Arapuava tem uma problemática lá com o ser deles, então talvez também, né, nesse sentido, deixar mais voltado para a nossa região da Macro aqui mesmo. É isso que a gente leva para eles tentarem nos dar uma munição, ali, nos munir para
para indicar algum sentido para a gente, tá? Para o que a gente pode fazer, se aumenta a agenda, a gente sabe que é muito difícil aumentar, né? Até por conta de funcionários, de médicos, enfim, espaço físico eles têm. O problema é contratação mesmo, né? Então, isso envolve... Só esclarecer, Gustavo, quantos atendimentos eles têm? Quantas agendas iniciais? Em média, assim, 150 cirurgia pediátrica eles liberam. 150. Não, eu pauto na Câmara Técnica da Atenção à Saúde da CIB. Para pelo menos levar essa proposta de Macroleste, então. Isso, por favor. Acho que seria interessante você levar isso, até para a gente poder, dimensionar um pouco melhor essas agendas, né? Eu sei que o nosso absenteísmo aqui é maior, porém, tem a questão das sobras, né? Que os municípios utilizam. Então, é toda essa questão que a gente leva para a CRAS também, tá? Então, a gente vai formalizar isso, a gente vai fazer uma ata e encaminhar para eles a partir dessa nossa conversa aqui, para eles entenderem o que está acontecendo, tá bom? Acredito que seja isso. Alguém... do estudo urodinâmico, né? Que a Josi tinha questionado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lá em... Deixa eu ver aqui quando que foi. Lá em 4/4, faz um ano, essa CT. Vou apresentar aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui a apresentação? Deixa eu trocar a tela aqui. Não, ainda. Não. Deixa eu trocar a tela aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Perfeito. Então, deixa eu... Oi, estão ouvindo agora? Acho que agora foi, né? Foi? Perfeito. Então, assim, lá no início do ano passado, no mês 4 do ano passado, a gente fez esse CT, que eu apresentei essa demanda, e eu solicitei para vocês, inclusive, tá? Aqui, ó, eu até vou mostrar para vocês. Isso foram vocês que me mandaram, tá? O que vocês tinham de demanda aqui. Então, vamos pegar aqui Pinhais. Pinhais para uretocitografia, na época, tinha 9, represado, tá? Já o estudo urodinâmica tinha 22. Piraquara, por exemplo, tinha 13 de uretocitografia e 252 de urodinâmica, né? Então, às vezes eu entendo que, para onde que eu mando esse paciente, né? Então, o que eu fiz? Eu fui no Tabuin, que é o nosso tabulador é um tabulador do Ministério da Saúde, onde o Estado sobe o que foi feito, né? Quais são as cirurgias e procedimentos que foram feitos, eles sobem para o Ministério da Saúde e eles disponibilizam dentro do Tabuin, que é esse tabulador de dados. Tá? Então, eu busquei lá dentro. Então, quais são os prestadores que fazem urodinâmica? O Hospital de Clínicas, Santa Casa, Mackenzie, basicamente os hospitais de Curitiba. Tá? Os hospitais aqui do Estado, infelizmente, não fazem. Né? Sabe que o Rocio faz só a questão do duplo J, né? Na urologia, eles têm bastante vaga, mas eles só fazem um tipo de procedimento, eles não fazem tudo, né? Da linha do cuidado da uro. A uretocitografia. Aí, a uretocitografia a gente tem no Caron, no Cajuru, no Erasto e no Hospital de Clínicas. Aqui, o Erasto, a gente leva mais em consideração a questão da onco, né? Então, mais da linha do cuidado da onco. O Caron também pode mandar via cirurgia, via urologia, que eles vão atender. Se eles não atenderem é porque eles fizeram errado, tá? E isso está acontecendo muito no Caron e a gente sabe disso, tá? A gente já acionou eles também, já falou com o Jason a respeito. O que acontece? Eles têm muito, como nos municípios, né? Tem muita rotatividade de funcionário. Então, para manter a questão
do fluxo correndo, de fato, é muito difícil para passar para todos, né? Então, eles têm que sempre estar reforçando. E quando acontecem essas questões, se vocês encaminham, geralmente por e-mail ali, né? A gente repassa para eles, olha, agenda desse paciente interna, da linha do cuidado de vocês, né? É o que a gente faz bastante com Pinhais. Pinhais manda bastante para a gente. Quando eles fazem qualquer... Até os hospitais de Curitiba, né? Podem encaminhar tudo por e-mail. Olha, a gente verificou que é uma questão da linha do cuidado. Pode verificar para mim? Eu vou lá e mando para Curitiba. Eles analisam com o hospital e, agenda internamente. Às vezes, muitas das vezes, o paciente não passa no guichê. Tem que pensar nisso também. O paciente não passa no guichê para agendar o exame internamente. Às vezes ele sai dali, às vezes tem um diagnóstico eles recebem um diagnóstico muito complicado e eles saem dali atordoados, eles não passam no guichê. Então, é essa cautela que a gente tem que ter também. Às vezes, não é erro do hospital, às vezes não é erro do paciente, ele só ficou transtornado e não passou lá para agendar o exame. Aí vocês vêm, me questionam por e-mail ali, formalizam, e a gente manda para onde precisa mandar, tá? Então, assim, basicamente são essas as nossas referências, tá? Para urodinâmica e para uretroscopia. Tudo dentro da linha do cuidado, tá? Nada de exame externo. Tá? Se vocês tiverem fila externa disso, pode retirar o paciente lá, tá? Então, basicamente é isso, Josi. Ficou alguma dúvida? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu gostaria de levantar uma questão de ortopedia do Hospital do Carão. Eles pedem um código de transação para paciente que foi atendido no PS, está com gesso. Outro ponto são os retornos. Dão um WhatsApp e nunca respondem. Isso é fato, tá, gente? Isso a gente sabe dessa carência do Caron em questão de assistência aos pacientes. A gente sabe muito bem disso. E aos municípios também. Às vezes vocês têm um contato que o paciente tem e vocês não conseguem contato também com o hospital. Então, vocês sempre me acionam e eu sempre tento dar diligência com o hospital diretamente lá com o ambulatório, tá? Essa questão que você falou do PS aqui, Diogo, não, assim, eles têm um período de 30 dias para voltar o paciente com gesso. Ele não precisa do ambulatório, ele vai no PS e retira o gesso do PS, né? Não tem o porquê um código de transação. Só se ele precisar ter um acompanhamento na ortopedia depois. Daí são vínculos diferentes, tá? Então, o vínculo do PS ali, da urgência e emergência, é diferente do ambulatório. Então, o retorno ali geralmente é 30 dias, né? Então, não tem o porquê eles pedirem código de transação se eles não tiverem, se o paciente não precisar, se ele precisar retirar o gesso só, se for só isso, tá? Então, se eles têm que munir vocês de informação. Às vezes vem uma cartinha muito besta, assim. O paciente foi... Quem que pediu? Foi Pinhais, inclusive. O paciente foi na otorrino dia 30/3, no Caron. Chegando lá, o médico pede um código de transação para a otorrino. Aí eles falam, o que aconteceu? Entendeu? Então, é nesse sentido. A gente questiona, a gente fala para eles, o paciente entrou com código de transação na otorrino. Ele precisa do implante coclear, digamos, certo? Ele vai pela linha do cuidado. Ele já tem um código de transação. Ele vai internamente para o implante coclear. Não volta se o paciente... o paciente só volta para vocês se o hospital não tiver suporte da complexidade do paciente, tá? Isso dando negativa, tá? Tem que ser formal para a gente enquanto regional e vocês enquanto município saber, vamos mandar para tal lugar, né? Então, nesse sentido. E geralmente o Caron não deveria mandar, tá? A gente sabe que porque eles são alta complexidade, eles teriam que ter basicamente tudo, tá? Por isso que a gente vai ajeitando essas arestas, para eles identificarem lá o erro que está acontecendo também com os médicos, tá? Então, é nesse sentido. A gente precisa sempre formalizar isso para eles entenderem. Eu preciso trazer, isso já comentei com o Cleverson, inclusive, que eu precisava trazer os hospitais para vocês. Óbvio que não vai ser um tiroteio, né? Quando eu trouxer algum hospital aqui para vocês. O que a gente quer é sanar as dúvidas que vocês têm com a atenção terciária, né? Então, trazer, às vezes, algum responsável pelo ambulatório lá do Caron, né? Para eles conversarem com vocês, se tirarem essas dúvidas, né? Levantarem as dúvidas que vocês têm do Caron, aí num dia específico da CT, trazer o hospital aqui para vocês conversarem com eles também. Então, a gente pretende fazer isso, a gente está estudando ainda como que a gente vai fazer de uma melhor forma, talvez na CT ou fora dela, né?
Então, a gente está estudando essa possibilidade. Tá? Mas referente ao que o Diogo questionou, para gesso, para retirada de gesso, não faz nem sentido ele ter um código de transação. Ele volta no PS, tira o gesso no PS e vai embora. Não tem porquê, tá? Só se ele precisar, só se o médico falar assim, olha, o paciente precisa de cuidado na ortopedia, algo nesse sentido. Não só para tirar o gesso, tá? A questão ali do WhatsApp é um complicador, tá? Eu não posso passar para vocês o contato que eu tenho, senão seria meio complicado para o pessoal do ambulatório, porque seriam 28 municípios falando com um ambulatório, fora regional, entende? Então, eu sou a porta para vocês. Então, mandem e-mail, que daí a gente encaminha para o Caron questionando eles, tá? Então, tudo formalizado. O Caron é bem difícil, porque antigamente a gente tinha um acesso melhor com eles no WhatsApp. Agora, tem que ser mais formalizado mesmo via e-mail para eles entenderem também a demanda, os erros que estão acontecendo lá dentro, tá bom? A Isabel de Contenda, vamos lá. Uma dúvida. Por exemplo, o auxílio de déficit auditivo no Caron. Eles estão devolvendo pacientes para gerar código de transação para otorrino geral. Não, gente. Isso aqui não existe isso aqui. Porque pacientes apresentam outras queixas. Isso está certo? É isso mesmo? Não. Se o paciente é diagnosticado, se eles têm suporte para o paciente, é diferente, por exemplo, de uma média complexidade. Se o paciente ele vai numa OCI, vou só citar um exemplo, tá, Isa? Se o paciente vai na OCI, lá no Hospital de Olhos de Colombo, por exemplo, e o Hospital de Olhos de Colombo não tem glaucoma, não atende glaucoma, certo? Aí sim ele vai referenciar, olha, o paciente foi diagnosticado com glaucoma, não teve o suporte, devolvemos para o município vai inserir na fila do glaucoma deles, tá? São questões, agora, isso aqui você precisa me formalizar, tá? Essa questão você precisa me formalizar por e-mail. Não tem, assim, óbvio, se o paciente precisar de daquele implante da ASI lá, que é bem concorrido, que tem no SER, tem ali o dispositivo lá de audição, né, que geralmente é bilateral, que é só do um ouvido. Aí é uma outra coisa, o Caron não tem isso, tá? O Caron não é um SER. Então, eles não têm, eles têm o implante coclear, que é para os 2 ouvidos, que é um implante intra-auricular, acho que é isso que eles chamam. Isso eles conseguem fazer. Agora, a linha do cuidado ali, se o paciente, eu não sei o que o paciente tem, tá? Aqui eu não sei o que o paciente tem. Então, a princípio, eles não têm que pedir código de transação, eles têm que manter a linha do cuidado dentro da OCI, entende? Aí eles querem colocar na otorrino geral, faça uma agenda interna e mantenha o paciente na otorrino geral. Ponto, tá? É nesse sentido. Então, me formaliza essa questão, Isa, porque eu questiono o Caron depois, tá bom? Então, é nesse sentido. Isso mesmo, separe os casos e me encaminha, formaliza por e-mail que a gente vai dando diligência aqui com o hospital, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. A princípio, não, gente. As OCIs, só assim, dando uma repaginada, né? As OCIs, se o hospital, vocês colocaram o paciente nas OCIs, em qualquer OCI, se o hospital, ele precisa diagnosticar esse paciente. Para que eles possam faturar na OCI, eles precisam diagnosticar esse paciente. Seja da forma como for, eles precisam diagnosticar. Pelo menos um exame eles precisam fazer no paciente para diagnosticar, que é um exame, vamos pegar aqui a cardiologia, por exemplo, a OCI de cardiologia, pelo menos raio-x de tórax ali, né? Precisa ser feito para diagnosticar o paciente. Tem outras questões que eles podem fazer, como o eletrocardiograma, né? Mas tem pelo menos um exame, ele é necessário para poder diagnosticar. Se o hospital tiver suporte, ele mantém o paciente na linha do cuidado, ponto, tá? Se ele não tiver, contra-referencia o paciente e devolve para o município insere na fila que isso é o paciente diagnosticado, né? O paciente diagnosticado, bonitinho, devolve o paciente diagnosticado para vocês entenderem, esse paciente precisa ir para uma eletrofisiologia, por exemplo, lá no Caron ou no Rocio. Show, beleza. Já sabe para a fila que o paciente precisa ir, tá? Se o paciente não voltar diagnosticado, alguma coisa está errada, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente precisa levar as OCIs, tá? Sobre a data.
como é feita, não tem divisão de cota por enquanto, tá? Eu não sei quem que me perguntou, se foi a Carol Limpien, ou se foi a Mayara. A Carol. Carol, então, a DAP, o que a gente está fazendo agora? A DAP, a gente está se adaptando a ela. O que acontece? A DAP, ela abriu agora as agendas, isso para o estado inteiro, basicamente, tá? O nível central está abrindo para o estado inteiro. A nossa regional é que tem uma das maiores demandas, fora a terceira regional. E tem algumas regionais, que é aquela questão que a gente sempre fala, algumas regionais não inserem na fila o paciente. E aí, eles vão falar assim, meu Deus, eu preciso de ressonância. Aí a CESA vai lá e fala assim, opa, peraí, mas eu não estou vendo fila aqui, por que vocês estão me pedindo vaga, né? E é aquela questão que a gente sempre fala, a gente precisa ver os pacientes de vocês, tá? Agora, a DAP. A DAP, a DAP, o Carão e o Rocio, que a gente agenda, a gente está pegando pela fila do Jesus mesmo. A gente está agendando pela fila do Jesus, conforme a ordem de inserção. Por isso que a gente pede para vocês fazerem a qualificação sempre. Quando a gente começou com a DAP, a gente viu que tinha gente na fila há mais de 1000 dias, né? Então, há mais de 1000 dias, impossível. O paciente ou já fez no particular, é uma ressonância, né? Ou ele fez pelo Comesp, ou algo nesse sentido, né? Ou no privado. Então, a gente precisa analisar essas filas e qualificá-las para que a gente possa, na hora do agendamento, a gente entender o que a gente está agendando de fato, se esse paciente realmente é fidedigno, porque a gente vai ter que questionar vocês, olha, a gente agendou o paciente, ele realmente precisa, né? Aí vocês vão falar para mim, olha, esse paciente não precisa mais. Aí cancela, inativa o paciente da fila, aí agenda outro, então é moroso, tá? O que a gente pede? É que vocês ensinam os pacientes na fila e a gente vai agendando conforme a ordem de inserção. O que acontece? O nível central não liberou para a gente fazer por cota ainda, tá? Até porque eles estão atendendo outras regionais. Então, após o atendimento e para sanar a demanda reprimida das outras regionais, eles vão liberar como cota fixa, tá? Isso não sei quando, talvez mais 1 ou 2 meses, e a gente continua agendando esses pacientes para vocês, tá? E vai mandando para vocês via e-mail ali mesmo para agilizar, até porque se a gente pedisse para vocês montarem protocolo, ia ficar moroso, ia ficar massivo para vocês, não ia dar conta, tá? Então, a gente está agendando esses pacientes, seja no Caron, no Rocio, na DAP. A DAP tem uma questão que aquele memorando que a gente mandou para vocês não é fidedigno, tá? Então, eu não vou pedir para vocês esquecerem ele, não é para esquecer. As questões que estão ali grifadas em vermelho no memorando da DAP é para vocês manterem ainda, para vocês montarem o processinho no e-mail mesmo, nos formalizarem no e-mail, olha, o paciente precisa de ressonância de próstata. O paciente precisa de ressonância de mama e a gente não tem como inserir no Jesus. A gente manda vocês mandam para mim, a gente manda para a CRAS e a CRAS conversa com a DAP diretamente, tá? E aí é agendado por lá, beleza? Então, é só para vocês identificarem um pouco como está rolando a questão da DAP. A DAP, infelizmente, não faz com sedação também e também não faz ressonância de aorta, tá? Eles fazem as outras ressonâncias, mas exceto a aorta. Então, o que é um complicador para a gente, porque a gente só tem o Caron que faz a aorta. Então, a gente deixa os pacientes da aorta para o Caron. Vocês vão identificar que vai ter mais agendamento de aorta só voltado para o Caron, porque é só eles que fazem, tá bom? Basicamente é isso, Carol, sobre a DAP. Tá? Por enquanto, não tem divisão de cota, tá? Mas vai ser por cota, vai ser por per capita, beleza? Quando for por cota, beleza? A questão da Ágata, onde vejo os exames que o CIS vai fazer em cardio, porque está vindo muitos pacientes com pedido de lá. Errado, Ágata. Hoje eu conversei, inclusive hoje, conversei com a Kelly do CIS e teve um questionamento da Cíntia para mim, que veio de fazenda mesmo, a respeito de um paciente que precisava fazer um transtorácico e 2 raios-x de tórax. Um raio-x de tórax e outro de dorsal. Aí mandei para Kelly, olha, verifica isso, porque é da linha do cuidado da OCI de vocês, precisa fazer. Então, não tem devolutiva da OCI sem diagnóstico, tá? Aquela questão que, às vezes, é um médico novo, não sabe como está funcionando, e toda essa questão, tá? Me formaliza isso, que eu mando para a Kelly. A Kelly, você do CIS, você pode mandar no WhatsApp, tá? Ela atende mais rápido no WhatsApp, tá bom? Me fale sobre esse caso aí que eu passo para ela, tá bom?
Alguém tem mais alguma dúvida a respeito? De qualquer coisa, seja da genética, da especializada de maneira geral. Pode falar, Manuel, fique à vontade. Bom dia. Gustavo, a minha dúvida é a seguinte, nós estamos com alguns pacientes aguardando continuidade do tratamento de cardiologia. Oi? Acho que cortou. Oi, cortou, Manuel. Tá, vamos lá. Então, temos alguns pacientes que estão aguardando a continuidade do tratamento nos hospitais do Caron e do Rossio e precisam de ecocardio sob estresse. E nós não estamos estamos tendo só na linha do cuidado em alguns hospitais em Curitiba. Mas esses que já estão, a nossa preocupação, que tem gente aguardando no Rossio há quase um ano, e daí para a gente colocar esses pacientes na linha do cuidado, vai ter que cortar o atendimento que já está sendo feito nos outros hospitais. Esse é um complicador, mas é pré-cirúrgico que eles estão pedindo para você? Não, sim, né? Não, tem um que é para avaliação, diz que talvez ele tenha que fazer cirurgia, mas ele já está aguardando esses exames desde janeiro de 2025 para continuidade lá no Rossio. É um complicador, porque assim, como eles vão fazer uma cirurgia sem o exame? Isso é fato. Mas, será que não tem um outro exame que eles não possam fazer? Entende? Então, é nesse sentido. Talvez você me formalizando, a gente possa entender melhor, tá? São muitos casos? Eu tenho alguns casos em fila e eu fui levantar, tenho pelo menos alguns que já me reclamaram e um do Rossio, o outro acho do Caron, estão aguardando para continuidade de tratamento. Eu tenho que levantar os outros casos que eu tenho. Tenho 50 pacientes em fila. Vocês têm quantos pacientes em fila? 50 pacientes esperando ecocardio sob estresse. Eu vou ter que analisar no TabWin para ver o que faz. Ontem eu te mandei ali porque eu olhei no TabWin, tá? Realmente, o Caron ali, eles não estavam fazendo. Realmente é o HC, acho que foi o Cajuru e o Mackenzie que eu passei para você, se não me engano. Foi 3, o HC, Mackenzie e Cajuru, exatamente. Isso. Então, esses fazem, né? A questão é tirar ele de um hospital, colocar numa outra fila, essa é um complicador. Mas todos esses 50 que estão na fila estão vindo do Rossio e do Caron? Todos eles? Não são todos não, eu preciso levantar. Alguns que já me questionaram que foi questão de ouvidoria, esses sim. Ah, tá. Então, esses que estão vindo para vocês, eu acho que é interessante, da ouvidoria, é interessante formalizar para mim por e-mail, tá? Daí a gente vai ajeitando essas arestas aí com os hospitais, tá? Veja, por exemplo, o hospital, o Rossio pede esqueci o nome tem o endoscopia esqueci o nome Colonoscopia? Colonoscopia, perdão. A colonoscopia com mucosectomia. A mucosectomia não tem no SUS, né? Só tem a polipectomia. Então a gente solicita para eles, era um paciente oncológico. Como que eles vão pedir mucosectomia se eles não têm na CIVTAP? Faça com os recursos do SUS, entende? Tem uma cirurgia que é mais invasiva, que é aberta. Beleza, é o que o SUS dá, tem que fazer, entendeu? Então é nesse sentido. Mesma coisa o exame por estresse. Será que eles não têm um outro exame que possa fazer? Entende? É nesse sentido que a gente precisa questioná-los. Tem questões que a gente não realmente a gente fica sem saber o que eles... Porque uma hora eles ofertam, outra hora não, entende? Às vezes eles têm um prestador, às vezes eles não têm, eles podem perder o prestador terceirizado deles, então tem toda essa questão, tá? Então... Nesse caso, Gustavo, eu até orientei a paciente a marcar um retorno para ver justamente se tem algum outro exame. Só que, segundo ela, disse que o Rossio bate o pé e diz, não, você só vai ter retorno quando tiver o exame pronto. Não, são essas questões que a gente precisa ser levantadas para mim. Porque o paciente, beleza, ele entrou ali, ele precisa do exame. Mas se a gente está falando que daí a gente vai retirar o paciente do hospital, é nesse sentido. Por conta só de um exame? Não, o exame não pode ser feito um outro tipo de exame para poder diagnosticar esse paciente, entende? Vai ter só esse único exame? É a mesma coisa a mucosectomia, né? Será que é só a mucosectomia que existe para fazer
Para alguns casos, sim. Mas foi feita uma outra avaliação com esse paciente, né? Para poder entender o que ele precisa. Será que ele só precisa desse exame mesmo? Ou ele pode fazer um teste ergométrico, sei lá, algo nesse sentido? Um outro tipo de exame por estresse, né? Ou, enfim, não sei, uma cintilografia por estresse, que a gente sabe onde tem, né? Então é nesse sentido, tá? Me formaliza isso, Manuel, daí a gente vai conversando, tá bom? Ok, obrigado. Nada, imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Adri, mais alguma dúvida? Não? Então, basicamente, eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem, a gente vai... O que a Adri levantou a respeito do déficit auditivo ali, o tempo de espera na fila, a gente vai levantar isso com o nível central, tá? Para poder ajeitar isso e repassar para vocês na próxima CT, tá bom? Foi mais curto hoje, né? Dando uma compensada na CT passada, que a gente falou mais, quase até meio-dia, mas foi enxuto mesmo, para vocês também não perderem o dia de vocês. E pelo que eu vi, foi bem produtivo, até porque a gente teve muitos municípios aqui, tá? O que a gente não tinha quando era presencial. A gente sabe que o presencial é uma questão de logística para municípios longe, como Doutor Ulisses, Cerro Azul, Rio Negro e tudo mais. Então é difícil para chegar até regional. Então a gente preferiu fazer dessa forma para unir todo mundo, para todo mundo tirar as dúvidas e ficar uma questão um pouquinho mais direcionada para todos, tá? Não só para alguns. Então a gente está aqui se precisarem de apoio. Inclusive, gente, eu vou na próxima CT, eu vou apresentar a Ana Regina aqui, que ela entrou conosco. Agora ela vai ficar meio interina aqui quando eu não tiver. Então eu vou passar tudo que eu faço para ela, para a gente poder andar junto. Quando um não tiver, o outro vai atender, tá? Então ela vai estar conversando com vocês ali pelo WhatsApp da SMC. Ela não vai passar o número privado, tá? Ela vai conversar com vocês no SMC e tirar as dúvidas de vocês, como as meninas aqui da SMC tiram também, tá bom? Mas na próxima CT, quando ela estiver um pouco mais inteirada aqui sobre o serviço, sobre o setor, tá bom? Então seria isso, gente. Agradeço o apoio de todos. Até peço desculpas às vezes por não responder com tanta agilidade. Às vezes a gente está com algumas outras demandas internas que a gente precisa dar um pouco mais de diligência, tá? Mas a gente sempre está aí ajudando vocês no que é possível, tá bom? Gente, obrigado. Tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos e até mais. Obrigadão.